Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o 18. E diz assim a palavra que não volta vazia, a palavra que prevalece, a palavra de Deus. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu um carvalho. Disse-lhe ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltamos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus fez uma árvore para o holocausto, e os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não me faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por perfeito que fez, não negará seu filho, seu único filho. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Senhor nosso Deus, nós agora nos colocamos em Tua santa e amorosa presença. Meu Deus, o mesmo Espírito do Senhor que inspirou
Moisés a escrever este texto seja o mesmo que nos inspire, para que possamos compreender, para que possamos reter as lições que esse texto tem para nós. Senhor, nós estamos em solo extremamente sagrado. Meu Deus, difícil, é impossível entender apenas com a mente meramente humana tudo o que está acontecendo e tudo o que está por trás e tudo que pode ser entendido mediante o auxílio, a revelação do Espírito Santo. Espírito Santo, nos toma. Espírito Santo, nos ilumine. Espírito Santo, nos conduza nesse texto. Caminhe conosco por este solo sagrado, passo a passo, nos fazendo entender, colocando palavras na nossa boca e na nossa mente, ministrando a nossos corações. Senhor, que nós possamos nessa noite sermos, meu Deus, abençoados, sermos fartos deste banquete espiritual que se apresenta nesse texto. Senhor, eu levo a minha mente, eu levo todo o meu ser completamente submisso, cativo à Tua autoridade, e peço, Senhor, que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos sermos tocados por Ti, transformados por esta palavra e principalmente pelo ministrar do Senhor Espírito Santo. Senhor, faça isso, glorifica o Teu nome, nós Te pedimos isto e cremos que o Senhor amorosamente o fará, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, nós agradecemos, amém. Queridos, comece a imaginar comigo, imagine algumas situações da vida, algumas atividades, algumas situações em que você precisa levar, algo precisa fazer parte dessa empreitada, desse empreendimento. Vamos imaginar, por exemplo, São Silvestre, dia 1º de janeiro. Temos aqui em São Paulo, capital, a corrida de São Silvestre, uma das mais antigas e mais conhecidas. E os atletas, os corredores, os participantes que vão até lá, precisam se apresentar, escrever e receber o chamado kit para participar, para estar habilitado a participar da São Silvestre. Imagine que você é um alpinista, você precisa ter alguns equipamentos de segurança, não pode faltar no seu kit de alpinismo. Da mesma forma, você que é um condutor de veículo, você sabe que entre o que você deve constar no seu automóvel, no seu veículo, é um step, aquele quadrinho, uma chave de roda e aquele apagador de incêndio. São itens necessários. E eu acredito que todos aqui já iniciaram a sua caminhada cristã, mas é possível que nem todos ainda entenderam que na caminhada cristã, que na caminhada com Deus, que iniciou lá quando você resolveu, quando você foi tocado pelo Espírito Santo, quando você estava em algum ambiente de fé e que você ouviu a palavra de Deus e que o Espírito Santo tocou no seu coração, você iniciou uma caminhada com Deus. Talvez você ainda, às vezes, possível que alguns ainda não tenham entendido que na caminhada com Deus existe um item que é absolutamente necessário. E o que nós vamos falar nessa noite
é obediência um item necessário na caminhada com Deus. Você pode iniciar muitos projetos na sua vida, até concluí-los, pela sua capacidade, pela sua habilidade, pelo seu preparo, mas você não irá muito longe na caminhada cristã com Deus, se você não estiver disposta a obedecer a Deus. Obediência é o item exigido, é o item que não pode faltar no seu kit de vida cristã. Isto se você e eu, se nós quisermos ter uma caminhada abençoadora, promissora, uma caminhada produtiva, uma caminhada que produz alegria em via dupla, ou seja, em nós e nele. Uma caminhada que produz resultados para a nossa vida e para a vida de outros que nos cercam e que convivem conosco. Então não esqueça que na sua caminhada com Deus, esse item não pode faltar a obediência. E aqui nós temos um texto de um homem que entendeu isso, que na caminhada com Deus não podia faltar a obediência. Porque, queridos, porque a obediência gera muitos resultados, muitas coisas boas na vida daqueles que assim decidem serem obedientes a Deus. Eu aqui imagino que quando o pastor chegou e disse: Negão, eu tenho uma proposta para lhe fazer, e eu quero dizer a você que esqueça os jovens, eu quero que você agora cuide dos menorzinhos, eu quero que você cuide dos meus cabritinhos, deixe as ovelhas maiores que... Eu imagino que Negão recebeu isso com um choque, porque já ouvi alguns testemunhos dele, foi algo assim impactante, que ele não esperava, e talvez ele falou: meu Deus, e agora? Senhor, eu estou acostumado. Mas certamente, aí eu arrisco dizer, e ele pode me contradizer, certamente ele disse: o pastor está me pedindo e eu vou obedecer o meu pastor. E eu acredito que nesse final de semana, certamente ele disse para si mesmo: valeu a pena. Valeu a pena ter obedecido, valeu a pena ter aceitado o desafio, e certamente ele colherá o resultado de ter obedecido prontamente. Então nós temos aqui um homem que toda a sua história, todo o seu andar com Deus foi pautado, foi regido pela obediência. Vejamos o que a obediência pode gerar na sua vida, na minha vida, assim como gerou na vida de Abraão. A obediência gerou e gera relacionamento com Deus. Queridos, nós podemos até tentar começar a andar com Deus. Nós podemos aventurar na vida cristã. No máximo que sem a obediência, o máximo que nós conseguiremos é ser religiosos. É satisfazer a nossa necessidade religiosa, é de poder dizer para alguém: eu tenho uma religião. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi muito isso, quando você chega para falar do Evangelho, a pessoa se blinda, a pessoa se protege com: eu tenho minha religião. Ela está dizendo com isso: eu não estou disposto a ouvir, eu não quero ouvir o que você tem a me dizer, porque eu já tenho a minha religião e eu estou satisfeita com ela. Mas você e eu não tem apenas uma religião. Nós temos um Deus a quem nós servimos, um Deus que está acima das religiões, um Deus que está acima das teorias, das teses de Voltaire, das teses de Darwin, um Deus que está acima até mesmo dos céus. Os céus não conseguem conter a grandeza de Deus, e o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, que uma noite discursa, sem palavra alguma se ouve, ou seja, no silêncio, no contemplar. Quando nós contemplamos, quando nós olhamos para o universo, nós entendemos que existe uma mente criadora, existe um Deus poderoso. Quando o Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar pelo espaço, eu quero dizer que eu não estou dizendo que ele pisou na Lua, estaria cometendo um erro histórico. Quem foi à Lua foi Neil Armstrong, mas ele foi o primeiro a viajar pelo espaço sideral. E quando ele retornou, repórter
de várias partes do mundo queriam saber. Yuri Gagarin nos conta como é o universo, dá-nos alguma pista, nos diz o que mais te chamou a atenção no universo. Ele disse: o que mais me chamou a atenção foi o que eu não vi. Mas como, Gagarin? Que eu andei em todo o universo, vi planetas, vi estrelas, vi isso, vi aquilo, mas eu não vi Deus. E não viu e não verá, porque Deus não se pode ver pelo olho físico, nem pelo orgulho, nem pela validade humana, mas Deus pode se relacionar com Ele quando nós estamos dispostos a obedecer. Então Deus chega para Abraão, que ainda chamava Abrão, nome muito bonito, põe no seu filho, Abrão. Não esqueça, você que está aí planejando ter um filho, se for menino, põe esse nome lindo, Abrão. Deus o chamou quando ele chamava Abrão. Você vai ver isso no capítulo 12. Então, no início da caminhada, Deus disse assim: Abraão, eu quero que você, nas minhas palavras agora, eu quero que você faça uma dicotomia, eu quero que você faça um corte do seu cordão umbilical, e que você saia da sua zona de conforto, da proteção, do ambiente familiar que lhe é muito benéfico. Eu quero que você deixe tudo isso para trás, embarque numa aventura para um lugar que eu te mostrarei. Observa que está no futuro, eu te mostrarei. Deus não deu a ele um mapa, Deus não deu a ele um GPS para que ele pudesse se guiar, sabe? Pipi aqui, entra aqui, na próxima rota direita, e tal. E esse homem, de uma maneira naturalmente falando louca, eu imagino que os seus pais, o seu pai, a sua parentela, quando Abraão chega assim: olha, eu vou sair daqui de Harã. Mas por que você vai sair daqui? Eu vou sair porque eu ouvi a voz de uma voz que se dizia ser Deus. Eu estou dizendo isso porque pesquisa arqueológica, escavações, trouxeram à tona que na época de Abraão já existia crença em vários deuses. Claro que Deus não é imaginário e criado pelo homem. Então eu imagino que na mente dos seus parentes: mas Abraão, existem muitos deuses. Não, mas eu vi, só que nenhum Deus jamais falou com o homem, e esse falou comigo, esse interage, esse fala, esse dá para ouvir a voz. Então ele me disse para que eu, usar alguma linguagem baiana, arrumasse a minha trouxa, pegasse tudo que é meu e desse fora, zarpasse. Então eu estou indo. Agora eu imagino que a reação de: você está doido? Você está doido? Você vai para onde, Abraão? Não sei. O Deus me disse que é uma terra que Ele vai me mostrar, uma terra boa, uma terra produtiva, uma terra abençoada. Onde fica essa terra? Não sei. Ela existe de fato? Existe sim, porque Deus prometeu, não sei onde é. Então esse homem começa, queridos, por quê? E nessa caminhada, Deus vai dando alguns comandos para Abraão. E Deus faz uma das suas promessas, de que ele teria, a descendência dele herdaria aquela terra, que ele teria um herdeiro. E esse homem aprende a obedecer a Deus. Esse homem aprende esta lição, que nessa caminhada com Deus, ele precisava obedecer a Deus. E ele entendeu na experiência prática que a obediência leva a pessoa a ter um relacionamento com quem se obedece. Porque andar com Deus, queridos, não é do meu jeito, não é do jeito que eu determino, não é do jeito que eu quero, não é eu discutindo com Deus, não é argumentando com Deus, é eu dizendo: sim, meu Deus, é assim mesmo, é do jeito que o Senhor quer, e assim está bom. Então esse homem parte nessa caminhada. E aí vai se aprofundando esse relacionamento. Abraão não mais Abraão, agora Abraão passa a ser um homem íntimo de Deus, alguém com quem ele relaciona. Deus não é mais um nome, Deus não é mais um dentre os tantos deuses, Deus não é mais um imaginário. Deus sai do imaginário, Deus sai da fantasia, Deus sai do abstrato para o concreto de um relacionamento. Para ele, Deus é uma pessoa com quem ele conversa, alguém com quem ele confia. Queridos, não dá para caminhar com Deus sem ter um relacionamento com Ele. Não dá.
Olha, isso até mesmo em outros ambientes. Nós queremos relacionamentos no ambiente de trabalho, nós queremos relacionamento no ambiente escolar, nós queremos relacionamento no ambiente cristão. Você não pode ser um crente, você não pode ser uma crente sem relacionar com ninguém. Você tem que relacionar com Deus e com seus irmãos. Já pensou um crente só, um culto uno? Aí você sai da sua casa, imagine a cena hilária. Você sai da sua casa e diz: olha, eu vou agora para um culto. Você vai cultuar a Deus, quem? Eu e eu. Eu e eu vou cultuar a Deus. Não. Nós queremos relacionamentos. Porque o ser humano não foi criado para viver sozinho. O ser humano não é algo que se coloca aí e ele, sozinho, ele começa a desenvolver, ele precisa se relacionar. Nós precisamos, nós fomos feitos, nós fomos criados para relacionar, e principalmente com Deus. Deus não nos criou robôs. Tanto é que Deus nos deu a capacidade de entender, de pensar, de argumentar. E Deus nos dá o privilégio de ter intimidade com Ele. Deus nos dá o privilégio de relacionar com Ele. Deus nos dá a percepção da sua presença. Deus nos dá a sensibilidade de identificar, discernir a sua voz no meio dentre muitas outras vozes. E Abraão aprendeu isso, porque ele obedeceu, ele criou um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo de amizade. Por quê? Porque eu preciso de um relacionamento com Deus íntimo. Eu conheço muitas pessoas que aparentemente está bem, porque eu preciso, porque, queridos, nós não iremos muito longe sem a direção de Deus, porque nós só teremos a proteção, a direção, a garantia de que vamos chegar e chegar bem, se construirmos, melhor dizendo, um relacionamento de intimidade com Deus. Por isso que o Salmo diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele revelará os seus segredos. Você quer conhecer o segredo de Deus? Você quer saber a intimidade de Deus? Você quer saber o que é que Deus gosta? Tem um relacionamento de intimidade com Deus. É isso que o Salmo nos ensina, é isso que a Bíblia nos ensina. Queridos, então, primeiro, a obediência gera relacionamento íntimo com Deus. Em segundo, a obediência gera um espírito de renúncia. E aqui talvez esteja o calcanhar de Aquiles de muita gente. Talvez esteja as dificuldades. Já passei por essa dificuldade. Muitos já passaram, mas o mais importante é passar por ela e ser aprovado nessa prova, nesse teste. Observa que o texto diz que Deus colocou Abraão à prova. O texto está dizendo claramente que Deus, agora aqui eu quero imaginar que Deus começa a olhar para Abraão, um senhor já de uns 115 anos, que observa, Deus fez a promessa, Deus chamou ele, tinha 75 anos. Aos 100 anos nasceu Isaac, e eu acredito que Isaac tem aqui no mínimo 15 anos. Então vamos, no nosso imaginário, Abraão tem 115 anos. Deus começa a olhar e vê que Abraão está muito apegado àquele menino. Abraão não deixa esse menino, esse rapaz. Para nós é rapaz, para ele era menino ainda. Então é meu filho amado, minha bênção, e ai meu Deus, eu estou encantado, Senhor. E aí eu imagino que Deus, vou testar a obediência de Abraão. Eu vou ver se Abraão realmente me ama sem reserva, se ele está disposto a me obedecer mesmo, custe o que custar. Eu vou pedir aquilo que dificilmente alguém está disposto a dar. Queridos, Deus não pediu animais do rebanho de Abraão. Deus poderia ter pedido bois, ovelhas, que comumente era o que era usado, bodes, né? Que é chamado bode expiatório, tinha que ser um bode. Enfim, Deus pede a Abraão aquilo que, humanamente falando, ele talvez não pudesse dar.
aquilo que ele teria mais dificuldade, aquilo que ele estava mais apegado, aquilo que o seu coração pulsava mais forte, o sangue fervia na sua veia, aquele que era tudo que ele tinha, era um sonho, era a realização do sonho. E aí Deus disse assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, vá a um dos montes e ofereça em holocausto Isaque, teu único filho, a quem tu amas. Não esqueça isso, Deus especifica, teu único filho. Mas pastor, Ismael não era filho de Abraão? Era, mas o filho da promessa era Isaque, o escolhido era Isaque, o filho da bênção era Isaque. Ismael foi um acidente de percurso. Ismael é aquilo quando as pessoas tentam dar uma ajudinha a Deus, tentam dar uma mãozinha para Deus, acaba atrapalhando, porque Deus fez a promessa, mas aí Abraão está ficando velho, aí Sara disse: Abraão, olha, eu acho que Deus deve ter se esquecido, ou você entendeu mal, pelo sim, pelo não, vamos dar uma ajudinha a Deus, sabe? Eu vou pegar H, você gera um filho para mim, e está tudo legal, não há nada de ilegalidade nisso, e eu creio que Deus vai abençoar, eu creio. Cuidado com eu creio, sem ter a certeza que Deus está carimbando o seu eu creio. Então, vamos fazer essa remenda, esse remendo e tal. Teu único filho a quem tu amas, e me ofereça. Deus está dizendo, em outras palavras, eu quero que você abra mão de Isaque por mim. Eu quero que você renuncie Isaque para mim. Queridos, isso não é fácil de ouvir. Às vezes é fácil de ouvir quando pede alguma coisa que não nos custa sacrifício algum, ou alguma coisa que o sacrifício não seja tão custoso. Eu não sei, se fosse comigo, eu diria: Senhor, eu entendi mesmo, o Senhor quer mesmo que eu ofereça meu filho? Senhor, eu já tenho 115 anos, Senhor, esse menino é um milagre do Senhor, e agora o Senhor quer um milagre de volta. Senhor, olha, a minha idade já não dá mais, nem por vias naturais já era. Deus, olha, vamos conversar um pouco, repense. Não há nenhum tipo de argumentação, pelo menos no texto, não há nenhum tipo de argumentação para convencer a Deus a desistir de tal feito, de tal ideia. Queridos, Abraão começou a aprender a difícil lição, que a obediência muitas vezes requer sacrifício, é a renúncia. Deus aprendeu a desenvolver o espírito de renúncia, e da lição mais dura, mais difícil, mais doída possível, renunciar o seu filho, que repito que por vias normais ele não teria de volta, mas aí o texto diz que ele pega alguns dos seus empregados, pega o animal, coloca as coisas, faz o seu kit de viagem, de nômade, e pega Isaque e começa a caminhar. E esse texto, essa narrativa, ela é maravilhosa, ela é uma mera narrativa. Ela é recheada de simbolismo profético, de tipologia bíblica. Como assim, pastor? Observa que primeiro Deus pede o único filho, mas Deus não tinha a intenção de matá-lo. Deus tinha a intenção de talvez matar no coração de Abraão alguém que fosse mais importante do que Deus, alguém que poderia impedir talvez no futuro Abraão de cumprir o chamado de Deus. Olha, talvez Deus esteja falando para você nessa noite: cuidado com o seu Isaque. Deus lhe deu Isaque, mas o Isaque não pode ser mais importante do que Deus. Não deixe o Isaque que Deus lhe deu tomar o lugar de Deus na sua vida. Cuidado. Cuide do seu Isaque, mas lembra-se do Senhor seu Deus. Talvez o seu Isaque, eu não sei o que seja. Talvez o seu Isaque não é um filho. Talvez o seu Isaque seja qualquer outra coisa. Talvez seja
tocar aqui, olha, eu toco maravilhoso, eu pego a guitarra, sabe, me dá vontade de fazer como Jimi Hendrix, quebrá-la para ficar mais famosa. Que a guitarra mais famosa do mundo é aquela quebrada do Jimi Hendrix. Olha, eu toco maravilhosamente. Assim me tirar de tocar, eu não vou mais na igreja. Já ouvi gente falar isso, não aqui em São Paulo. Já ouvi, já teve lugar que gente, porque foi afastada da música, não vou mais na igreja, não vou mais naquela igreja. Queridos, mais importante do que o instrumento que você toca, mais importante do que a boa pregação que eu ou alguém possa pregar, é fazer a vontade de Deus. Você toca para Deus, eu e você prega para Deus, eu e você cuida de pessoas de Deus. Nós não cuidamos de pessoas nossas. Eu quero lhe tirar um engano. Se você estiver enganado, a sua família não é sua. Não se engane, a sua família é de Deus, a minha família não é minha. Deus me deu apenas o dom, a graça de poder constituir uma família. Eu apenas tenho o dever de zelar, de cuidar, mas ela é de Deus. E o dia que Deus requerer dele, ele não pode dizer: Deus, não leva agora, Deus, eu não quero que o Senhor leve agora. Deus, não sei o quê. Você já reparou que os nossos filhos nós criamos não é para nós? Eu já estou começando a ficar careca, porque minha filha está moça, cresceu rapidinho, eu não percebi. E já estou ficando careca porque eu sei que vai aparecer alguém. E eu não sei se eu amolo o facão mais, ou se eu trabalho mais. Senhor, olha, não é minha. Eu não criei para mim. Mas é isso, não se engane, os seus filhos não são seus. Você teve o privilégio de gerar, e melhor ainda quando você gerou para Deus. Talvez nessa noite aqui tem muitas Marias que gerou um filho para Deus, muitas mulheres como Maria que tem gerado filho para Deus, muitos Abraãos que gerou o filho para Deus, mas não retenha o Isaac, entrega o Isaac a Deus. O Isaac é de Deus, não é seu. O Jesus é de Deus, não é de Maria, não é seu. Maria vai dizer: não, Senhor, tira Jesus da cruz, eu não aguento vê-lo sofrendo, é meu filho. Deus diria: se fosse o caso, ele era meu antes de ser seu, e ele continua sendo meu, e ele será para sempre meu. Então, queridos, eu não sei se você tem dificuldade de renunciar. Talvez você tenha dificuldade de renunciar à sua zona de conforto. Queridos, meu chamado missionário, eu procrastinei o quanto pude. E por quê, pastor? Eu queria ser missionário desde que fosse em Salvador. Eu queria ir para qualquer lugar desde que não saísse da região metropolitana de Salvador. E aí eu fiquei adiando, até que Deus disse: esperei demais, tive paciência demais, em outras palavras. Então eu estava num culto semelhante ao que nós tivemos semana passada, uma conferência, e veio um pregador que eu não sei de onde veio nem para onde voltou. Isso porque eu não conhecia antes nem conheci depois. Ele começa a pregar, e durante a pregação ele chega assim: você que é missionário, Deus está mandando um recado para você. Deus não lhe chamou para fazer o que outros fazem. Pegue a sua mochila e deu fora. Eu digo: Senhor, o Senhor me achou aqui. Meu Deus, eu estava escondidinho aqui. Senhor. Agora não teve mais jeito. Mas aí, queridos, veja a bênção de renunciar à vontade e fazer a vontade de Deus. Eu conheci uma bênção maior. Bastou sair de Salvador, coloca os pés em Aracaju. 2 anos depois, Deus envia. Deus: agora está na hora de eu começar a te abençoar como Abraão. Mas, queridos, às vezes renunciar não é fácil, porque Deus vai pedir algo que nos custe. Se não nos custe valor monetário, custe valor sentimental, custe deixar. Talvez para você que é rapaz, para você que é homem, não seja tão difícil deixar o seu ninho, o seu lar, mas pergunte para as mulheres que teve que deixar os seus familiares, pergunte se foi fácil.
criada lá com o papai, com a mamãe, ai meu Deus, tudo bem, eu vou ter que deixar, vou para um lugar que eu não conheço ninguém, como vai ser lá? Mas eu vou porque agora eu tenho marido, eu vou porque agora eu sou missionário, eu sou pastor, Deus me chamou, e se eu ficar aqui, em vez de eu ser abençoado, eu vou reter as bênçãos de Deus e impedir que outras pessoas sejam abençoadas. Você sabia disso? Se você tema e desobedece uma ordem de Deus, você, em vez de ser uma bênção, você é um problema para Deus. Você, em vez de ser abençoado, você retém a bênção que Deus tem para derramar na sua vida. Queridos, e aí, está tudo muito bem, beleza, eu vou. Agora, eu me lembro a primeira cidade que eu fui como missionário. E aí a igreja que chamou a equipe missionária, nos hospedou maravilhosamente bem, colocou uma irmã abençoada para cuidar da nossa alimentação, da nossa estadia, e nós criamos um vínculo, um relacionamento com essa irmã. E quando estava chegando perto de retornarmos de onde estávamos antes, essa senhora disse assim: Haroldo, eu quero algo de você para eu guardar como lembrança. Eu digo, Digo, o que é, irmã? Eu quero aquela camisa. Eu pensei, aquela camisa? Digo, meu Deus, para ela eu não disse nada. Digo, Deus, não, Senhor, se fosse aquela outra eu daria. Por que não aquela? Por que não aquela outra? Não, aquela não. Deus disse assim: Haroldo, renunciar não é o que você não gosta, não é o que não te faz falta. Renunciar é o que você mais gosta, o que você mais quer, é abrir mão. Dê essa camisa. Eu digo, Senhor, está aqui, irmã, está aqui antes que venha o espírito da dúvida. Não foi Deus que falou comigo, eu acho que eu estou ouvindo vozes, mas ainda bem que eu ouvi a voz de Deus. Queridos, a obediência, ela não somente gera relacionamentos com Deus, ela não somente gera um espírito de renúncia, mas ela traz revelações de coisas futuras. Observa que aqui nós vamos entrar na tipologia, na simbolismo profético. Você já pensou nesse texto, que há alguns detalhes que não pode fugir da nossa observação? Primeiramente, o texto vai repetir que pai e filhos andavam juntos. O texto vai dizer que Abraão pegou a lenha e colocou sobre os ombros do filho quando tirou dos animais. Aí a pergunta é, por que ele não levou? Por que ele foi só com um rapaz? Porque na tipologia bíblica, Abraão é um tipo de Deus, é o pai que está levando seu filho, que está doando seu filho. Na tipologia bíblica, Isaac é Jesus, aquele que carrega a lenha para ser sacrificado. Queridos, quem carregou a cruz para o Gólgota? Quem foi? Foi Pilatos. Não foi o sumo sacerdote, não foi os fariseus, não, quem carregou foi Jesus. Ele carregou a sua própria cruz, ou seja, ele carregou o madeiro que ele seria sacrificado, mas Deus o caminhava com ele, naquilo que tradicionalmente se chama de a via dolorosa. Se é dolorosa para quem assiste, imagine para o pai, ver o filho sendo escarnecido, espancado, acompanhando aqueles passos. E eu imagino que aqui nessa caminhada no texto, começa a ser a caminhada mais longa da vida de Abraão, apesar de não ter sido em termos de distância, mais longa porque certamente ele não desejava que chegasse logo. Está difícil a caminhada, os pés começam a pesar, as pernas começam a ficar pesadas, porque a emoção, o sentimento de que é a última caminhada com o filho, talvez, vivo. E eu acredito que tenha sido os passos mais difíceis de serem dados. Mas, queridos, servir a Deus, vai ter momentos que você vai fazer caminhada por caminho que você não gostaria, por caminho que você não planejou, por caminho que você não desenhou. Vai ter momentos que os passos serão difíceis porque algumas coisas podem acontecer, e às vezes um dos mais dolorosos é a incompreensão, às vezes um dos mais dolorosos é a ingratidão, às vezes um dos mais dolorosos é a traição
de que a gente tanto confia e tanto ama. Então começou essa caminhada. E olha que o texto de fala: teu único filho, teu único filho, e ofereça a mim num dos montes que eu te mostrarei. E eles continuam caminhando. E quando chega no monte lá em Moriá, toda vez que você lê Moriá, não se esqueça que significa o lugar onde Deus pode ser visto. Mas pastor, o que tem isso a ver com a revelação profética, o simbolismo profético? Queridos, onde foi que Deus foi visto? Onde foi? Você sabia que Moriá é o mesmo monte da Calveira onde Jesus foi crucificado? Um lugar em que de toda a cidade via que era o lugar mais alto. Ele foi colocado para que todos vissem o que se faz a um rebelde, o que se faz à justiça romana e à injustiça dos fariseus. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam cumprindo uma profecia. Abraão não sabia que aquilo era apenas uma representação, aquilo era apenas profeticamente o que Deus faria anos depois. Naquele monte, não mais chamado Moriá, Calvário, Deus ofereceu seu único filho. É por isso que Deus diz o seu único filho. Às vezes tem pessoas que têm 4, 5 filhos, têm dificuldade de abrir mão de um. Agora imagine quem tem um só. Deus tem apenas um filho, gerado por ele. Ele tem vários filhos. Aí vem aquela música: o Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Para de cantar, senão ninguém fica aqui. Bom, então o que acontece? Só que esses filhos do Senhor foram adotados, foram acrescentados, foram trazidos por causa do sacrifício do único Filho de Deus, de Jesus. Por isso você e eu, nós somos filhos, filhas de Deus. Mas teve um processo, teve algo lá atrás, grandioso. E como é aqui profeticamente Deus aponta para isso. Deus está dizendo profeticamente: Abraão, caminhe, porque nesse monte aqui, que tu ia oferecer Isaque, teu único filho, eu oferecerei o meu único filho. Não por causa de uma família, de um povo, mas por causa de nações, por toda a humanidade. Queridos, eu vejo assim daqui um solo sagrado, do simbolismo profético, daquilo que Deus revela, daquilo que Deus quer mostrar. Nada aconteceu, foi acidental, nada aconteceu que Deus teve que arrumar um plano de improviso. Queridos, e o texto vai dizer que no monte Deus se proverá, o Senhor se proverá. É claro que as palavras hebraicas aqui, Jeová Irê, que quer dizer o Senhor vê, o Senhor provê. Então, nesse monte que o Senhor vê, o Senhor viu e o Senhor proveu. O Senhor viu o que Abraão estava disposto a fazer, o que Abraão começou a fazer, e o Senhor proveu o substituto para o filho de Abraão. Deus vê, Deus sabe das suas dores, Deus sabe do que passa no recôndito da sua alma, no lugar mais, Deus sabe o que passa no secreto. Nada passa que Deus não vê, nada acontece que Deus não saiba. E Deus provê a necessidade dos seus filhos, Deus provê o meio de redenção, Deus provê o perdão dos pecados. Você já pensou que Deus tem provido para a sua vida todos os dias? Você já imaginou que todos os dias um milagre acontece na sua vida? Mas pastor, eu não sinto arrepio, pastor, meus cabelos não ficam empinados, eu não sinto nada de estranho. Que eles tem milagres que acontecem isso, mas os milagres diários eles acontecem sem você sentir nada. O você ter levantado da sua cama foi um milagre, uma bênção de Deus. O você está aqui nessa noite pela graça de Deus, pode não estar 100%, talvez esteja como eu, sentindo dores, no meu caso lombar,
Aliás, essas dores lombar, elas vieram, elas se agravaram para me revelar para mim que eu já não estou tão jovem como eu imaginei que estava. Eu tinha o engano de achar que eu estava no meio dos jovens, né? Aí, estamos juntos. Aí essas dores que agora até caminhando eu sinto dificuldade quando retorno da caminhada. Eu que jogava bola de 3 dias por semana, jogava bola domingo, manhã, tarde, só jogava à noite porque não tinha iluminação. Hoje, uma simples caminhada de aproximadamente 5 quilômetros, e de volta eu já chego em casa sentindo fortes dores. Por quê? Para me dizer que a idade chegou e com ela traz o peso, além do peso corporal, de alguns quilinhos a mais, além do peso de alguns anos a mais, mas também para dizer que tem um Deus gracioso, tem um Deus que provê, tem um Deus que me dá forças, mesmo com a dificuldade eu insisto, eu renovo. Aí eu gosto daquele texto que diz, e renovou Davi-se no Senhor seu Deus. Quer dizer, ele se encorajou e foi atrás dos amalequitas e recuperou tudo que eles tinham tirado dele. É assim que acontece. Queridos, em último lugar, a obediência, ela nos torna abençoados e abençoadores. Você sabia disso? Você sabia que a bênção de Deus ela é condicionada? A bênção de Deus está condicionada à obediência a Deus. Talvez isso responde a algumas pessoas, mas Deus, eu tenho pedido isso, tenho pedido aquilo, não tem acontecido. Talvez 2 coisas sejam a resposta, 2 situações. Ou não é o tempo de Deus, ou você não está preparado, ou Deus ainda não liberou, ou então está faltando o item obediência em alguma área, em algum momento da sua vida. Então Deus os chamou, observe que o texto vai dizer no final, a tua descendência herdará, possuirá esta terra dos seus inimigos. Deus está dizendo, eu vou tirar deles e vou dar para você. Queridos, quando Deus quer, Deus tira quem está para botar quem Ele quer. Se você é o último da fila, está lá, fila de emprego, você chegou o último, digo, meu Deus, tem 2 vagas, tem 100 pessoas na minha frente. Não, Senhor, tem 2 vagas e uma é minha. Uma é minha, não importa se eu sou a centésima, uma é minha, porque essa porta Deus está abrindo, e eu amarro todo o pensamento negativo, eu amarro toda a incredulidade, eu declaro, isso. Agora essa pessoa chega e olha, quantas vagas tem? 2, vou voltar, aí outro vai e toma posição. Mas se nós cremos, Deus está me direcionando, Deus já liberou a bênção, eu vou ficar aqui, vou fazer, vou preencher a vaga, já coloquei na mão de Deus e vou aguardar o chamado. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que já experimentou isso, já experimentou ter deixado emprego aparentemente que tinha uma seguridade, tinha uma estabilidade, para começar um emprego aparentemente aventureiro, mas porque pensava lá na frente, se eu continuar aqui eu não vou sair da mesmice, eu não vou sair de não sei quanto, 2 salários mínimos, por exemplo, mas se eu for para lá, eu posso ganhar menos agora, mas no futuro eu vou estar lá em cima. Sabe por quê, querido? Que escadas se sobe degrau por degrau. Não tente pisar um degrau acima, que você pode pisar em falso e acabar levando um tombo e se machucando. E na caminhada da fé, da obediência, cada dia pise um degrau, mas pise seguro, pise confiante. Creia que Deus é o Deus que provê, creia que o Deus é o Deus que abençoa. Deus chamou você, Deus liberou, Deus disse, tua descendência possuirá. Eu vou, o que Deus fez? Abraão perguntou, mas Deus, como é que isso vai acontecer? Deus, olha, eu só tenho um filho, uma esposa, um sobrinho que é a mala sem alça, que está um peso para eu carregar, é o Ló. O Ló foi a mala sem alça que Abraão levou na viagem. Tanto é que num determinado momento tiveram que separar. Então cuidado com as malas sem alças que você anda pegando. Não pegue mala sem alça, ela vai dar trabalho, ela vai dificultar a sua caminhada. Então, Senhor, eu tenho alguns escravos, como é que nós vamos possuir isso aqui? Ele não conjecturou, ele não tentou argumentar, ele não racionalizou. Mas ele, pela fé, ele caminhou e profeticamente ele estava tomando posse. Cada lugar que ele passou, ali era a terra prometida, ali os seus descendentes possuíram a terra, mas tinha uma condição:
todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão, não estou te abençoando apenas por causa de você, estou abençoando você, para que através de você, outras nações serão abençoadas. Não retenha a bênção para você, não tente guardar aqui, não tente esconder, não faça como o povo fizeram, por exemplo, quando saíram do Egito. Deus ordenou, cada dia de manhã, cada um pega a porção que der para o dia, que todo dia de manhã o Senhor fará descer o maná do céu. Mas aí tinha um pequeno problema para os incrédulos. Sábado não podia apanhar maná, o maná não descia. Aí os incrédulos, o quê? Pelo sim, pelo não, vamos guardar, vamos pegar uma porção dobrada, vai que não dá, e eu não vou ficar com fome, eu quero é me garantir. E o que aconteceu com esses espertos? No dia de sábado, no outro dia, o maná extra estragou, deu bicho. Então cuidado. Deus tem abençoado, talvez Deus tenha abrido porta de negócio, Deus deu oportunidade para você ser uma bênção. Deus tem colocado essa igreja aqui, Deus chamou você para o reino dele, não apenas por causa de você, mas Deus pensou na sua família, Deus pensou nos seus vizinhos, Deus pensou nos seus colegas de trabalho, Deus pensou nos seus colegas da escola, Deus pensou no povo dessa cidade, desse município. Deus está pensando em nações. Deus não é egoísta para pensar apenas numa pessoa. Deus, que é o contrário, Deus pensa nela, e através dela Deus vê uma multidão, Deus vê as possibilidades que Ele vai fazer através de uma pessoa só. Então nunca diga, mas Deus, eu sozinho, meu Deus, eu sou o único crente da minha família. Não, dê glória a Deus que já tem alguém, já tem um referencial de Deus na sua família. Quantos aqui foram os primeiros abençoados? Quantos aqui ficaram anos orando? Queridos, eu fui o primeiro crente na minha família, e pense em gracinhas que eu ouvi, só que eu não escutava, falava, eu nem dava aí. Graças a Deus, hoje boa parte são crentes, e graças a Deus, através da minha vida com o trabalho missionário, muitas pessoas foram alcançadas. Não pense em você que essa igreja está crescendo apenas para nós estufarmos nosso peito de pombo e dizer, nós temos a maior igreja numericamente de Tupã. Não é por isso. Essa igreja está crescendo porque Deus quer fazer algo tremendo. Deus quer tornar essa igreja um instrumento abençoador para toda a região da Alta Paulista. Não é para alimentar ego de ninguém, é pelo contrário, é para desbaratar, é para destruir as bases do inferno, dinamitar com essa bomba poderosa chamada oração, é para invadir, é para saquear vidas que estão na mão do sujeito de sete faces, do coisa ruim, do desdentado e outras coisas mais. Queridos, além de tudo que foi dito, toda essa trajetória, toda essa dificuldade, toda essa narrativa que nos revela alguns mistérios de Deus, o propósito de Deus, através da vida de uma pessoa. Imagina através da vida de várias pessoas. Olha aqui não tem só um Abraão, aqui tem vários. Queridos, aqui não tem só uma Sara, aqui tem várias. Se Deus pode fazer isso só por uma família, um homem e um filho e uma mulher, o que Deus não fará por várias famílias? Mas lembre-se, quando a caminhada estiver difícil, olhe para a grandeza de Deus, creia nas promessas de Deus, acredite que o Senhor é com você, acredite que o Senhor é poderoso para renovar as suas forças. Quando a luta vier, creia, você não está sozinho, Deus luta ao seu lado. Saiba que um homem e uma mulher com Deus é a maioria. O irmão André, da Missão Portas Abertas, experimentou isso. Ele estava na Praça Vermelha em Moscou, na época em que o comunismo pretendia alcançar o mundo, e ele nos conta que ele estava assistindo um desfile militar e eles imponentemente marchavam com aquele grito de conquista, de avançar, e ele começou a ficar com medo. Ele disse, Senhor, eles vão conquistar o mundo mesmo? E ele começou a sentir medo. O Espírito Santo disse, André, lembra-se o que o livro diz? O livro diz, todo joelho se dobrará,
toda língua confessará. Você e Jesus é maioria, André, não tenha medo, você está comigo, você não está sozinho, não tenha medo. Interessante que o texto não fala que Abraão ficou com medo, mas lá na frente o texto vai dizer que Abraão creu, e por ele crer isso foi lhe imputado como justiça. Paulo nos esclarece, Paulo vem em socorro ao nosso limitado entendimento, e diz isso, queridos, a história desse homem, a trajetória, a vida desse homem, contradiz o velho ditado popular que diz que o mundo é dos espertos, e eu quero dizer que isso não é verdade, porque essa ideia de esperto não é de inteligência, alguns confundem. Esperto é aquela pessoa que gosta de ludibriar as outras, esperto é as pessoas que usam de maneira desonesta para passar a perna, para ter algum ganho. Mas se ainda que o mundo fosse dos espertos, se assim fosse verdade, eu digo que o reino de Deus, as bênçãos de Deus é para quem obedece, não é para os espertos, é para quem obedece. Abraão está aqui, a história está para nos provar que as bênçãos, que o reino é para quem obedece. Você está disposto a obedecer a Deus? Se Deus pedisse hoje o que você tem mais precioso, eu não sei o que é, você diz: Senhor, eu entrego aqui no altar, Senhor, eu abro mão. Talvez você tenha que abrir mão de você. Mas como assim? Talvez você mesmo atrapalhe Deus a trabalhar na sua vida. E hoje eu quero convidar para vir no altar alguém que foi tocado pelo Espírito, alguém diz: Senhor, ninguém é mais importante que o Senhor, meu Deus, eu me rendo, Senhor, eu estou disposta a obedecer o Senhor, ainda que me custe algum sacrifício. Senhor, eu estou disposta a abrir mão de mim mesmo, e abrir mão de mim mesmo é da minha vontade, da minha escolha. Se tem alguém que Deus está tocando no coração, se tem alguém disposto a fazer esse voto, a se entregar, eu quero convidar, mas eu não vou insistir, porque Deus não insiste. Deus dá uma ordem, quem ouve obedece. Ele diz: quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Lembre-se, na sua jornada de fé, na sua caminhada com Deus, pode faltar pão, pode faltar água, pode faltar abrigo, mas não deixe faltar a obediência. A obediência, você é a chave. Queridos, quem tem o Deus da bênção, não precisa correr atrás da bênção de Deus, que a bênção dele virá a reboque. Quem obedece, a bênção vem. Você não precisa de fazer campanha, você precisa jogar pedra de Golias, você só precisa obedecer a palavra de Deus, só precisa ser obediente a Deus. Lembre-se disso. Obediência é um item necessário na caminhada com Deus. Eu não sei como está a sua caminhada com Deus, eu não sei de que jeito está, não sei em que etapa do caminho você está, mas essa é a oportunidade. Senhor, olha, eu quero recomeçar, eu quero continuar, Senhor, eu quero abrir mão daquilo que tem me atrapalhado, daquilo que eu ouço a Tua voz, mas imagino que são vozes, daquilo que eu tento me convencer que eu estou ouvindo coisas, é a Tua voz, dizendo: eu te quero, me siga, faça a minha vontade.